crianças, hoje na nossa aula de religião, nós vamos falar sobre a religião e a arte. E como vocês podem observar aqui no tema da nossa aula, a arte ela está presente em todos os lugares, né, que nós vivenciamos, até mesmo na religião. Como vocês podem observar nesta imagem, nessa sagrada imagem de santos que representam a religião católica. Então, em todas as épocas e culturas, o ser humano ele procura representar na arte sua relação com o sagrado, como uma necessidade de concretizar o que pertence ao espiritual e de estreitar a ligação com ele. Entre outras manifestações artísticas, nós podemos ver representações religiosas também na pintura, arquitetura e na escultura. A toda manifestação artística que aborde temas religiosos, nós chamamos de arte religiosa. E agora nós vamos ver aqui alguns exemplos de pinturas religiosas, que sempre fez parte da cultura dos povos. Desde as pinturas rupestres, como quando os primeiros seres humanos, né, faziam as suas representações nas paredes das cavernas, né, que quando o homem usava a arte de pintar para expressar suas crenças. E o cristianismo, por exemplo, ele serviu como tema para muitas pinturas. Então, nós temos aqui alguns exemplos, como a pintura rupestre, pintura egípcia, a Santa Ceia, de Leonardo da Vinci, pintura nas grutas de Bezequilque, o apóstolo Paulo também. Então, a pintura sacra, crianças, é a representação da história e também da cultura de uma época. E ela é manifestada através da fé de um povo, né, o povo cristão. Vamos ver também agora a escultura e a arquitetura religiosa. Então, em vários países, existe a representação da arte através da escultura e da arquitetura, pois elas ganharam destaque com a conversão do Império Romano ao cristianismo. Então, foram construídas igrejas, né, basílicas, catedrais, mosteiros, sempre decorados com esculturas e pinturas sacras. E até hoje, crianças, pessoas de diversas religiões utilizam a escultura e também a arquitetura como forma de arte para manifestar a sua fé. Aqui nós temos alguns exemplos, né, como a escultura e a arquitetura budista, a mesquita de Damasco, que foi feita no século VIII, a escultura religiosa Ganesha, que fica na ilha de Bali, também fica na Indonésia, templos hindus. Além deles, temos a Igreja do Castelo, que fica na Alemanha, e também a escultura e templo judaico. A riqueza da arquitetura religiosa, ela é resultado das crenças de diversos povos, que contribuíram com imagens, também com pinturas e detalhes construtivos. Sua importância vem desde tempos antigos e continua influenciando as crenças das sociedades atuais. Além de serem espaços para cultos, rituais e cerimônias, estas construções elas também simbolizam o poder e a identidade. Nós temos também aqui a arte religiosa de Oscar Niemeyer, que fica em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, e ele está situado a Igreja de São Francisco de Assis. Foi construída em 1945 pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Toda a parte externa dessa igreja ela é composta por um mural que é feito pelo pintor também brasileiro Cândido Portinari. Então, o mural ela ilustra a vida de São Francisco de Assis e ele é reconhecido pelos católicos como santo protetor dos animais devido ao seu amor por estes e também pela natureza. Então, aí vocês podem ver, né, observar a imagem de São Francisco de Assis. A arte religiosa afro-brasileira. Temos aqui a imagem do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, que fica em Salvador, na Bahia. Salvador é a cidade que possui a maior população afrodescendente fora do continente africano, e é lá em Salvador que está localizado o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. O local recebe pessoas em excursão do Brasil inteiro, a fim de conhecerem mais sobre a cultura afro-brasileira.
Temos também, crianças, ícones, símbolos e imagens religiosas. Como nós vimos, o homem usa a arte para transmitir mensagens religiosas de várias maneiras. Nessa pluralidade de expressões, não ficam de fora os ícones, os símbolos e as imagens. E o que são ícones, tia Carlas? São imagens, crianças, representativas de mensagens cristãs por meio de pinturas defendidas pela igreja cristã, que atribuía a ela o significado de Bíblia para que os que não sabiam ler, né? Para as pessoas que não sabiam ler. O próprio material utilizado para a confecção dos ícones já é carregado de significado religioso. Como a gente pode observar, nós temos aqui duas representações. Nossa Senhora com o menino Jesus, que é um ícone da Rússia, e temos também São Miguel, no Museu Cristão e Bizantino, em Atenas. E os símbolos? Os símbolos, crianças, nos transmitem mensagens religiosas utilizando vários elementos, objetos ou ações. Cada religião desenvolve seus símbolos à luz das suas tradições. Para o cristianismo, por exemplo, a cruz representa a fé, que é baseada na crucificação e também na ressurreição de Jesus Cristo. Temos também a representação através do pão e do vinho. O pão representa o corpo e o vinho o sangue de Jesus Cristo. E lá na Bíblia Sagrada há uma passagem da última ceia de Jesus com seus discípulos, quando ele reparte o pão e compartilha o vinho e ensina o que cada símbolo representa. Já para o budismo, o uso do seu cordão sagrado, conhecido como japamala, representa toda a devoção espiritual dos fiéis. A estrela de Davi é para os judeus um símbolo de proteção divina, porque representa o escudo de Davi. E um dos símbolos do islamismo é a lua crescente com a estrela, que representa a soberania e dignidade. A lua também, juntamente com a estrela, significa renovação da vida e da natureza, uma referência ao calendário lunar, que rege a religião islâmica. Então, as 5 pontas da estrela simbolizam os 5 pilares da religião, que é a oração, a caridade, a fé, o jejum e a peregrinação. Além da representação destes símbolos, para cada religião, crianças, nós vamos ver agora as cores e os elementos da natureza, que também são representações simbólicas de diversas religiões. Acontece ainda a mistura de símbolos em uma única representação religiosa. É o caso dos colares de miçangas, usados no candomblé, chamados de contas. Este colar, em si, ele já é um símbolo da cultura africana e é atribuído a ele significado religioso em relação às cores, em que cada uma dessas representações, em cada uma dessas cores representa um orixá. Já para os cristãos, o símbolo do arco-íris representa uma aliança de Deus com os homens. E a água é a representação simbólica universal, pois ela está presente em quase todas as religiões como símbolo de purificação e também a fonte de vida. As imagens são ilustrações materiais de fé. Religiões, de várias maneiras, criam e reproduzem imagens, seja em forma de esculturas e pinturas, materializando as descrições de textos sagrados, seja com representações do imaginário humano. As imagens, elas são mais uma fonte de criar uma aproximação com o sagrado. Como nós podemos ver aqui nesta página, nós temos aí as imagens de Moisés, feito por Michelangelo. Temos também a escultura de Nossa Senhora Aparecida, reconhecida pela Igreja Católica como a padroeira do Brasil. Temos a escultura de Iemanjá, orixá da religião afro-brasileira. E, por último, temos também a escultura de Buda, crianças? E nós sabemos que nós não devemos utilizar essas imagens como uma cultuação, como várias religiões pregam, como cultuação, de estar beijando, abraçando. Isso é diferente de religião para religião. E não quer dizer que é proibido ou não. As imagens, elas são apenas ilustrações arquitetônicas, materiais e
arquitetônicas. É apenas uma representação de algo que é importante para cada religião. Viu, crianças? Então, aqui era a nossa aula sobre a religião e a arte. Tchau, tchau!